A humanidade está em desenvolvimento, indo para afinando esses sentidos, essas percepções, tudo isso. Ok. Quando você faz isso de uma maneira natural e estudando, né, e se colocando à disposição para a espiritualidade, para trabalhar, enfim, sem nenhum agente externo, você vai caminhando nesse processo. Estudo, ganho de consciência, aliado a um trabalho do servir, isso vai se abrir. E aí, você tem fome de quê? Conta pra gente, conta pra eles também, que eu vi a sua pergunta, mas eles não viram. Então, traz pra mim aí, Alex, essa fome de quê? Eu coloquei ali, eu tô passando por um momento de uma crise de identidade, sabe? Então, a forma de entender essa crise de identidade que eu tô passando. Tá, você consegue explicar pra gente um pouquinho melhor o que você entende como o que você tá vivendo, pra eu conseguir entender melhor isso? Vamos lá. Tá. Eu, há um mês atrás, mais ou menos, comecei a te seguir e ver seus vídeos no YouTube e comecei a ter uma visão, mais consciente sobre mim, assim, né? Tá. E aí, eu sempre, eu era evangélico, cresci na igreja evangélica. Sou homossexual, então tive todo um processo para me aceitar, enfim. E fui criado para ser o pastor, para ser o perfeito, sabe? Sim. E com 11 anos eu comecei a cantar na igreja, e aí eu entendi que, eu quero ser cantor porque sei cantar, então eu vou ser cantor. Tá. E desde então, com esse pensamento, lógico, acabei me desviando e voltando. E aí, quando eu comecei a assistir seus vídeos, eu entendi que eu comecei a me questionar: será que eu realmente quero ser um cantor? Ou eu quero cumprir com a projeção de alguém, que alguém espera isso de mim? E comecei a me questionar, porque eu tenho muito. Eu sempre tento fugir da espiritualidade, mas eu acabo voltando. Já é um padrão, já, sabe? Uhum. Eu me afasto, eu tento fugir, e aí eu começo a me isolar, ficar sozinho, me sentir deprimido, e daí começa a surgir a espiritualidade de novo. Tá. Então eu tô nessa crise de entender o que eu realmente quero, o quem realmente eu sou, sabe? A Então, minha quantos anos essência. você tem, Alex? Eu tenho 23. Ah, novo ainda. Tá na fase dessa busca mesmo. Bem, Pois bem é. normal. E que legal que você tá buscando cedo, tá? Porque tem gente que vai atropelando, vai deixando as coisas, quando vai ver já fica mais difícil, né? Porque, Aham. enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer um monte de perguntinha, tá? Porque você trouxe Tá bastante bom. coisa e eu anotei um monte de coisa, por isso que eu tava olhando para baixo. Então vamos lá, ó. Tá. Você falou uma coisa que é legal para mim. Você tenta fugir da espiritualidade, mas você acaba sempre voltando. Me explica melhor, assim, é, quando o que te traz a espiritualidade, seja ela como for, dentro da igreja, dentro de outros processos que você tenha vivenciado, esteja estudando, não importa. A espiritualidade, a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra, né? Aham. A espiritualidade é o que dá vida a algumas religiões. Então a gente pode estar Aham. apoiado nelas ou não. Espiritualidade temos e podemos, né, seguir aí uma doutrina, não tem problema nenhum quando ela faz bem pra gente. Então, essa questão da espiritualidade para você, que você fala que você volta, que você tem vontade de voltar, como é isso, Alex? Me explica melhor para a gente falar de espiritualidade, porque no final das contas tudo é espiritualidade. E o seu projeto de vida está dentro desse olhar, para a gente conseguir desenrolar esse restante, né? Essas Tá. variações. O que tem? Como é que é isso para você? Tá, eu vou voltar a um ano e meio atrás, quando eu vim Tá, embora para Balneário. tá. Quando eu vim embora pra cá, eu tava muito revoltado com Deus mesmo, sabe? Tá Porque a normal. minha família, a minha família, ela tem um problema com aceitação. Então eu vim embora para viver a vida que eu quero viver, né? E então eu não queria saber de Deus mais, não queria saber de igreja, nada. Porque isso me machucava, eu machuquei muito. E eu me Tá, aceitei com 20 anos. Então demorei tá. muito tempo. Sim. Aí, quando eu vim embora, eu acabei conhecendo umas pessoas aqui que, né, eu vim para trabalhar no salão de cabeleireiro e acabei conhecendo umas pessoas que da Umbanda, dessa área que eu sempre tive curiosidade de conhecer.
E eles foram me falando, eu participei de algum terreiro, e aí eu acabei conhecendo a ayahuasca, Tá, em fevereiro do ano passado. E fui para ayahuasca, tá. e consagrei bastante vezes. E dentro do processo da ayahuasca, eu entendi muito as raivas que eu guardava, que eu não vivi, que eu não falei, todos esses problemas abriram assim na minha mente, sabe? E aí eu também descobri a questão da mediunidade de desdobramento, de incorporação, todas essas coisas. Legal. E aí, em setembro do ano passado, eu comecei a sentir muito medo dessas coisas, porque eu tive um desdobramento consciente e eu senti muito medo. Tá. Eu acabei vendo alguns seres e tal, e fiquei com muito medo. E daí eu comecei a fugir justamente por causa do medo, sabe? De viver essas coisas. E aí, quando foi agora, quando eu comecei a assistir os seus vídeos de novo, de setembro para cá, eu tive um monte de processo. Eu deito para dormir, minha cabeça não para. Parece que eu deito, abre uma tela assim e eu começo a ver um monte de coisa, sabe? Isso. Até semana passada, uns 3 dias eu não consegui dormir direito, porque tinha um monte de coisa passando na minha cabeça e eu não conseguia entender. E aí eu comecei a realmente sentir medo dessas coisas, sabe? Entendi. Porque eu não consigo entender, e aí geralmente se eu sonho eu estou em algum lugar muito escuro ajudando alguém, então eu acabei entendendo que eu preciso trabalhar essa mediunidade, mas eu não sei a forma de fazer, eu sinto medo de me entregar, sabe? Que legal. Ó, assim, que legal não, né? Que difícil, mas assim, é um tema muito legal para a gente conversar, porque a gente vai falar de espiritualidade mesmo aqui, né? Tá. E é assim, ó, por que que eu tô falando que é um tema muito legal? Porque é dor de muitas pessoas. Uhum. E é, vamos lá, eu vou explanar esse processo aqui, inclusive do processo dessa abertura de consciência que você teve com a consagração da ayahuasca, e aí entender por que que para alguns esse trabalho é muito legal e para outros ele acaba não sendo, ele acaba sendo muito sofrido e doloroso. Por um único problema, pelo ganho de consciência, de compreender o universo espiritual antes de abrir a sua janela para o universo espiritual. E agora, você abriu os olhos e os olhos estão abertos. Então, É. o processo de aprendizado, de caminhar, de trabalhar, qual é o mundo ideal? Que esse processo de abertura da consciência vá se dar para todo mundo. Isso é Uhum. fato. Não é uma questão de, eu não quero, vai acontecer para um, não vai acontecer para outro. Não, vai acontecer para todo mundo, porque é evolutivo, Aham. né? São os nossos sextos sentidos, eles estão. O que é esse grande desse sexto sentido? É a gente ampliar todos os sentidos. Os 5 sentidos Aham. extremamente ampliados, né? Então, a visão, a audição, sensibilidade, já está acontecendo. Por isso as pessoas sentem tudo e não conseguem lidar com o que sentem, porque elas não entendem. Mas elas Uhum. sentem o ambiente energético e espiritual, que são coisas diferentes, né? São Sim. estágios diferentes da espiritualidade. Então, quando você tem uma sensibilidade, você sente tudo, sente medo, sente tristeza, você está sentindo o ambiente, não entende tudo isso, acaba entrando num processo de crise, porque a dor ela é real, o que o corpo sente é verdadeiro. Ela começa a achar que está ficando maluca, aí entra o pânico, a depressão, que é uma tristeza muito grande, a ansiedade, que é um excesso, e ela não consegue entender, porque racionalmente o que ela está vivendo na vida não carrega para esse lugar, né? Ah, minha vida tá boa e eu tô aqui toda triste, eu sou uma ingrata, eu sou uma reclamona, aí ainda começa a se machucar, porque não entende o ambiente espiritual da sensibilidade. Quando você começa a ouvir e a ver, é um outro universo, né? Na verdade, é a mesma situação, só que com uma outra. É, é, outro instinto mais ativado, né? Instinto da vidência e da clarevidência, que são coisas diferentes. Audiência e Uhum. clareaudiência. Acho que eu já falei disso aqui. Então, por exemplo, Aham. quando você vai estudando e vai desenvolvendo isso por si só e vai entendendo sem a utilização de um agente externo, qualquer que seja, ok? Qualquer um que seja, para ativar essa abertura sem estar pronto ainda,
sem ter o entendimento, sem estar se preparando fisicamente, energeticamente e para um trabalho, no caso de quem tem que trabalhar, quem não tem outro processo, mas o que você me falou? Eu percebo que à noite eu estou ajudando as pessoas, eu fui preparado para ser um pastor, você não foi preparado à toa. Por quê? Aham. Porque, de certa maneira, isso habita em você, essa espiritualidade habita em você. Se vai ser como pastor, como pai de santo, como terapeuta, como cantor, não importa. Entende o que eu quero dizer? Não tem diferença qual vai ser a ferramenta, contanto que você vai manifestar o seu projeto de vida na Terra. E aí tem algumas ferramentas que não vão fazendo sentido por conta do fechamento da... que fica muito assim. Aí, conforme a gente vai abrindo, aquilo vai não fazendo sentido. Você não pode dizer uma coisa, você fica preso e o espírito não é preso, o espírito é livre. Então, ele começa num processo de incômodo e aí vai buscando outras orientações. Ok. Entendendo isso, quando a gente vai se preparando, estudando, isso naturalmente vai acontecendo. Aham. A visão vai se desenvolvendo. É demorado? É demorado. É um processo, é um aprendizado igual quando a raça humana foi desenvolvendo os sentidos, afinando os sentidos, apurando os sentidos. Hoje uma pessoa ela consegue comer e sentir qual é o tempero. Algumas pessoas afinaram tanto essa percepção dentro deste bicho homem, né, que ela consegue saber que tempero tem ali. Tem Aham. gente que toma o vinho, né? E tem uma profissão específica para isso, que ela apura esses sentidos, ela sabe que notas tem ali. E isso é afinar sentidos, Uhum. certo? E isso é um desenvolvimento. Então, não era assim nos Homens da Caverna. Então, nós estamos afinando como? Com um movimento energético. A humanidade está em desenvolvimento, indo para afinando esses sentidos, essas percepções, tudo isso. Ok. Quando você faz isso de uma maneira natural e estudando, né? E se colocando à disposição para a espiritualidade, para trabalhar, enfim, sem nenhum agente externo, você vai caminhando nesse processo. Estudo, ganho de consciência, aliado a um trabalho do servir, isso vai se abrindo, você vai tendo consciência de como funciona o universo espiritual, né, com os estudos, e vai trabalhando. Aí você não vai ver tudo. Então, aquele bicho que te assusta não vai te assustar. Porque ele pode vir para cima de você, você não tá vendo, ele pode gritar, xingar, não tô vendo nada. Eu vou tratar ele com a resolução que precisa ser tratada, sem o meu julgamento de que porque ele tem aquela aparência ele é ruim. Não, ele pode ter se Aham. desconstruído completamente. É o processo de evolução que ele está passando. E nem sem me assustar, tá? Porque é natural, quando a gente não entende como funciona o processo evolutivo, a gente vai assustar quando vê um bicho que ele tá todo feio. Às vezes é dor profunda, ele tá sofrendo com o magma da Terra, isso está atraindo ele está derretendo, está desconfigurando esse Aham. psicossoma dele, ele está horroroso. Isso não faz Aham. dele um ser ruim, às vezes faz dele um ser obsessor. Por quê? Porque ele precisa de magnetismo. Então ele está Sim. obsediando por faixa de frequência vibratória igual, medo com medo, raiva com raiva, ódio com ódio, tristeza com tristeza, enfim, por sintonia. Aham. Então só está em mim porque existe em mim aquela energia. Então ele sintonizou com o que habita em mim, aquela massa que eu já venho criando há não sei quanto tempo. Não é só porque eu vibrei aqui uma raivinha, não é isso. É uma coisa que eu venho criando, várias coisas que vão formando os níveis, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, que são os nossos fractais, que é o que a gente estuda dentro do humanoterapeuta. E aí técnicas para tratar cada um deles. Ok. Dentro desse processo, o que aconteceu? Quando você foi para o ayahuasca, sem ter o preparo desse estudo todo, desse desenvolvimento natural, você abriu um campo. E não tem nada errado. Tá tudo certo, não tem mesmo, tá? Aham. A questão é, e não tô falando que o lugar que você foi é ruim, não é nada disso, nem tô falando que a ayahuasca é ruim, não tô falando nada disso. Eu tô dizendo que um campo se abriu e agora você tem que lidar com ele. Até alguns meses atrás, uma pessoa incorporou, né? E o espírito estava ali e me disse assim, ó, o seu processo foi acelerado. Sim, é isso que eu tô falando. Sim. E aí eu comecei a pensar realmente, porque eu não tinha um preparo. Um E agora preparo. estudando.
estudando os seus vídeos ou alguns outros livros que eu tenho visto, começa a cair um monte de ficha, Sim. sabe? Das coisas que eu vivi lá, mas que no momento eu não sabia o que que era, É exatamente. né? Agora abriu. Agora você abriu Aham. o olho, agora você está vendo. Então, se você tivesse seguido um caminho de preparo, isso teria acontecido naturalmente, ou mesmo que ele tivesse acontecido pela ayahuasca, você estaria preparado para, né, para ver, para lidar. Porque para que eu vou abrir um canal do nada? Ah, eu tenho um problema, eu quero resolver essa questão. Estou passando com um terapeuta especializado, que seja um terapeuta que trabalha com xamanismo, ele tem me orientado, a gente tem buscado um caminho, um entendimento. Eu estou indo, estou estudando, estou fazendo, e eu preciso resolver isso. Vamos agora fazer isso para esse objetivo? Vamos olhar, já viemos trabalhando bastante coisa, os perdões, os arrependimentos, de mim para mim mesmo, tá? Nem estou falando dos outros, não. É para mim mesmo. Né, me aceitando como sou, entendendo as dificuldades que eu vivi, os blocos que eu criei por causa dessa dificuldade de me aceitar. Não importa, por causa dos pais, por causa da sociedade, não importa, não tem julgamento. Foram e os blocos estão aí e a gente tem que lidar com eles. E aí, vamos trabalhar isso especificamente? Vamos tentar entender. Você colocou todo o seu sistema, toda a sua espiritualidade naquele dia específico, nunca, entende? Mesmo que não seja um trabalho espiritual que nesse lugar faça, não existe não ter trabalho espiritual, entendeu? Então, se você tem todo um preparo com uma busca espiritual de eu preciso resolver isso, eu não estou sabendo, eu venho caminhando, vai ser um momento importante. Você criou todo um contexto e uma espiritualidade te apoiando naquilo. Você vai se abrir para uma resolução. Ou então, eu vou trabalhar com a espiritualidade, eu sei que eu vim para trabalhar, eu sei que vira e mexe. Assim, você não foi preparado para pastor à toa, né? Os seus pais fizeram o que eles sentiram, os pastores da igreja fizeram o que eles sentiram, porque em você, possivelmente, tenha essa vibração. Igual quando você. Então, você falou da ayahuasca, vamos trazer aí um pouco para o xamanismo. E para os indígenas mesmo, não só terapia xamânica, mas para o trabalho indígena. Os indígenas, eles sabem muito bem quem vai ser o cacique, quem vai ser o pajé quando a criança é pequena, porque isso já está na pessoa. Ela traz projeto de vida, tá no mental superior. É o que eu falo todo dia, cada um usa uma linguagem e eu tô trazendo a linguagem do nosso dia a dia, né? Aham. Então, quando você já tem isso. Todo mundo já tem as suas funções. Por isso, uma pessoa querer tentar ser outra coisa não funciona. Se eu quiser tentar ser o Alex, não vai funcionar. Se o Alex tentar querer ser o Andrés, não vai funcionar, né? Porque tem gente que tem os seus temperos. Então, o que aconteceu ali? Você pode caminhar por esse caminho, você abriu. Só que você não sabe o que fazer com essa energia agora. Se você falar, estou me preparando para trabalhar, porque agora você está trabalhando, você percebeu que você falou que você está trabalhando? Só que tudo de Aham. qualquer jeito, qualquer hora, qualquer dia. Por quê? Não existe tempo e espaço lá. Então não tem hora, não tem dia. Quem é que tem tempo e espaço? Nós. Aqui ele é real. Aham. Quando eu falo, vai trabalhar, precisa trabalhar a espiritualidade. E aí você fez um caminho, estudou, definiu um horário, toda quinta-feira, às 8 da noite, das 8 às 10, eu vou fazer os trabalhos energéticos, que é o que eu proponho. É, ou eu trabalho das 2 às 8 no meu consultório. E ali, meu cliente, eu vou atendê-lo do trabalho, enfim. Então, eu tenho um processo. E eu estou captando, tratando, transmutando e encaminhando. Capto, trato, transmuto, encaminho. Capto, trato, transmuto, caminho. O que está acontecendo? Você está fazendo isso de uma maneira toda sem hora, então, vai ser a hora que aparecer, porque assim, temos que trabalhar. Essa é a sua função. Você falou que você ia vir para fazer isso. Só que você abriu de uma maneira antes de estar preparado com as informações que você precisa. Aí gera medo, gera angústia, você Uhum. não sabe como sair, você fica Exato. assustado, aí você quer se afastar, quer fugir, mas só quer porque É, não tem conhecimento. É disso que eu tô eu falando. não tive E entender. esse processo que você fez com a ayahuasca acelerou, só que agora você abriu. Agora lide com isso. Agora tem que se virar. Não tem o que fazer. Ai, mas e agora? Agora já foi. E fechar também, que nem tem gente que fecha a mediunidade quando é criança, é, um, é uma dor tão grande, vocês não têm ideia, porque a pessoa continua médium, continua Aham. trabalhando. Só que ela não tem consciência de nada que ela está fazendo. A vida dela vira um caos. Ai, mas é porque ela via era difícil. Não vê, fica mais difícil.
Porque se eu vejo, se eu sinto, eu vou sentir a dor, eu vou aprender a lidar com isso. Aí eu vou buscar orientação, eu vou aprender, eu vou entender como funciona, eu vou entender que esse é o meu caminho. Aí eu vou aprender um jeito, esse sofrimento vai passar. Se eu fecho, eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu sofro, porque eu vou continuar trabalhando da mesma maneira, continuo sentindo tudo. Aí sou aquela pessoa desequilibrada, porque acorda de um jeito, dorme de outro, porque claro, seu corpo não aguenta, você acha que você está ficando louca. E eu tô Exatamente. falando tô falando de carteirinha. Porque a minha Parece que eu tô cachaçaiada só perdido em abriu. tudo. Sim, eu me Quando eu sinto bebia, muito também só perdido. abria. E aí foi É, quando eu fui estudar. E aí eu entrei, meus pais vieram da Umbanda a vida inteira, e eu não acreditava que eu era médium, por quê? Porque eu não tinha incorporação como eles. Então eu aham. falava, bom, só é médium quem incorpora. Se eu não incorporo, eu não sou médium. E aí eu fui me embolando, mas a minha mediunidade foi se manifestando. Até que eu entendi lá na frente, depois de muito me arrebentar, né? Uhum. Que a minha mediunidade era um outro jeito. Mas no local onde a gente frequentava, não existia esse conhecimento ainda. Eles não sabiam, eles faziam, me ajudavam, era a minha casa. Mas eu não desenvolvia a minha mediunidade porque eu não incorporava. Então, achava que não tinha. Só que faziam as E, assim, limpezas, mas eu nunca e, ficava boa. e não Porque a minha. adianta, e não adianta eu procurar outra coisa porque eu não consigo entender o mundo de outra forma. Eu só consigo entender na espiritualidade, sabe? Isso, você só precisa estudar pontos. Vai ter muita coisa, é infinito esse saber. É infinito. E você vai encontrar um que vai ser bom para você, né? Que pode até ser pela própria ayahuasca. Só que aí você já Aham. viu que esse caminho, ele precisa ser melhor preparado, porque a gente coloca as pessoas num estado em que depois elas não conseguem sair, elas podem. Todos são assim? Não, mas alguns são. E a vida de uma pessoa é importante. A gente precisa ter Exatamente. cuidado, porque uma pessoa é importante. Né? Então, a Exatamente. maioria das pessoas que consagram ayahuasca, elas se sentem bem. Mas eu já vi uma pessoa, uma menina, startar um processo de esquizofrenia, se jogar na droga e nunca mais voltar. Porque ela se deparou com uma... E sabe quem levou ela para esse local? A mãe dela, que para ela era bom. Foi muito Aham. bom. Ela levou uma menina que não estava preparada, mas que estava com as suas dores. Essa menina entrou em contato com uma cena de quando ela tinha sido abusada por uma pessoa, o ódio dela só aumentou. Ela não tinha maturidade para lidar com esse perdão. Ela não tinha. E Uhum. aí era 20 e tantos anos, ela foi morar na rua. Então, olha a responsabilidade. Né? Então, eu não tô falando, a Exatamente. mãe dela fez de maldade? Claro que não, para ela foi bom. Mas você compreende que quando a gente começa a estudar a espiritualidade mais profunda, a gente vai pensando em outras coisas. E eu vou te falar, no meu caso, não teve absolutamente nenhuma necessidade. Todo o meu caminho foi feito sem nenhum agente externo. Todo. Uhum. Eu nunca consagrei a ayahuasca. E eu tenho todo esse desenvolvimento que eu fui galgando por mim mesma. Eu nem estou falando que está certo, nem estou falando que está errado. Eu estou dizendo que essa foi a minha experiência, até para eu entender como é possível captar as energias, como é possível trazê-las, como é possível trabalhar em mim, como é possível Aham. ver, como é possível identificar, trabalhar, ajudar, fazer em mim, fazer no outro, sem um agente externo. Por quê? Qual era o meu receio? Eu vim de um processo de alcoolismo. Eu já tinha Uhum. colocado muito agente externo na minha vida e ele estava tomando conta de mim. Quando eu consegui sair disso, eu falei, eu preciso conseguir ganhar musculatura energética por mim. Porque a hora que eu estiver lá no desencarnado, não vai ter ayahuasca. Como é que eu vou lidar com isso? É. Ou eu aprendo sem agente externo, eu vou ter que encontrar dentro de mim essas forças. E aí esse foi. Então, não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que quando eu vivi a minha história, eu falei, eu não quero mais nada que está fora. Ou Uhum. vem por mim mesmo, pelo meu desenvolvimento e evolução, né? E às vezes até mais difícil, porque seria muito mais fácil. Mas é para mim, porque foi a minha história, foi a minha descoberta, foram as minhas dores. E aí eu falei, vai ter muita gente que vai fazer de outro jeito, mas eu vou conversar com as pessoas que têm as mesmas dores que eu, né? Uhum. E aí as conexões vão acontecer. E tá tudo certo, tem as conexões. Então essa é a minha experiência, né? E hoje a gente faz trabalhos, a gente faz tudo sem hoje a minha incorporação ela é um pouquinho, não é uma incorporação, é um acoplamento,
né? Mas eu tenho a total percepção quando sou eu, quando eu tô intuída, às vezes é misturado, mas dá para perceber porque muda o meu rosto, O meu também já. muda o meu tom de voz, muda a minha postura. Então agora eu já comecei a entender que tá doendo aqui, tá pesando. Ai, é uma coisa ruim. Às vezes não, é só o meu. Às vezes sim. Como é que eu sei se é ruim ou se é bom? Eu sinto no meu coração. Aham. Se meu coração tá em paz, tá tranquilo. Se ele tá apertado, tem alguma coisa. Quando dá aquele apertinho, não na cabeça, não um monte de minhoca na cabeça, mas aqui. Porque às vezes a gente tá cheio de coisa na cabeça, quando você olha pro coração, você fala, mas eu nem tô, na verdade, nem tô tão triste. É pulga mesmo, é piolho, Eu piolho. tenho uma dúvida, Andresa. Eu queria te perguntar. Pode falar. Eu tenho muita paralisia do sono, sabe? Uhum, Durante a paralisia, eu às vezes acontece quando eu tô entrando, quando eu tô relaxando para dormir, acontece. Ou eu sim, acordo na paralisia. E aí quando eu tô na paralisia, tá acontecendo alguma coisa espiritual. sim. Eu vejo alguma coisa no meu quarto, ou eu tô em algum lugar, sabe? E até um dia eu tentei deixar acontecer, deixar assim fluir, mas uma sensação muito ruim assim. Eu não É consigo porque se você mexer. tem medo, e porque você tem medo, né? Então não acontece. Mas o que que acontece? Por que que você tem medo? E aqui eu não tô falando para você soltar totalmente, porque você precisa primeiro se preparar, porque pode mesmo ser uma coisa que vem para trabalhar, tá? Pode sim ser um processo obsessivo, como pode ser um processo que está precisando de auxílio. Só que ele não sabe, ele não consegue entender isso, né? Então ele vem fazendo bagunça. Então, nem tudo Eu é vi, horroroso do mal, tá? eu vi um vídeo de Existe, você existe. e- sobre não as pessoas que saem fazer viagem astral e aí eu conversei com o meu guia e falei assim, ó, eu não quero ser um irresponsável que sai por aí se aventurando no mundo espiritual porque eu não sei, porque eu não conheço. Então, até falei, né, se precisar fazer algum trabalho que eu seja guiado, que eu tenha Sim. alguém junto comigo, sabe? Porque eu não sei fazer. E eu não quero sair por Então, aí. é isso, Alex, mas é assim, ó, existem variáveis, porque tudo é por frequência, tudo é por vibração, né? Então, essa vibração é o que que você anda fazendo, com quem você anda, o que que você fica vendo. Isso gera uma vibração em você. Quando gera uma vibração em você, tudo é por sintonia. Não é que seja a sua essência. A sua essência é a sua Uhum. frequência. Mas você ficou mal, começou. E depende de muitas variáveis, porque pode ser que você não faça nada. Por quê? Eu tô dizendo porque tem um monte de gente aqui ouvindo. Então, assim, ó, é, eu tô super na minha espiritualidade. Mas eu vivo metendo os pés pelas mãos, fazendo qualquer coisa. Toda hora, andando com quem não é tão legal. Não porque eles não sejam boas pessoas, mas aquilo não faz bem pra mim. Porque tem gente que, tecnicamente, pode não ser pessoas tão boas, vai, do bem. Né? A gente vive nas comunidades, as comunidades tem gente assim, gente assada, mas aquela pessoa, ela pode ser até alguma coisa que faz alguma coisa que dentro do meu ponto de vista não é tão legal, mas ela é uma boa pessoa comigo. Eu não tenho o que reclamar. Entende o que eu tô falando? E ela vive a vida dela, eu vivo a minha, eu não me misturo nesse processo. Ok, é coisas diferentes, porque tudo é o nosso julgamento, né? Uhum. Então, e tem pessoas que são super boazinha, que é aquela mãe que fica sugando o filho o tempo inteiro. Exatamente. Ou o contrário, o filho que fica manipulando a mãe fazer o que ele quer. E Uhum. não são pessoas ruins, entende? Que a gente olha aí para a vida e coloca em prateleira as pessoas boas e ruins. É só o nosso julgamento. Só que é mais obsessor, faz mais mal naquele contexto para aquela pessoa do que, de repente, uma outra pessoa. Então, não estou defendendo, eu só estou olhando como pelo olhar espiritual, tá? De frequência. Mas aí, eu falo da minha espiritualidade, mas eu vivo fazendo um monte de besteira, manipulando os outros para os outros fazerem o que eu quero do jeito que eu quero. Eu vivo fugindo. Ah, Andresa, mas você fala mal da bebida? Não. Agora, se a bebida é uma fuga, sim, porque tem um vazio. E esse vazio vai ser preenchido com alguma merda, né? Aí você Eu vai lá, tá comecei, tudo melecado, você vai melecar na mesma meleca. Andou na terra, vai sujar o pé. É fato. e eu comecei a entender assim que agora, por exemplo, agora eu tô morando sozinho. Há um mês atrás eu morava com uma amiga, mas agora eu tô morando sozinho.
e tô longe da minha família, de tudo. E aí eu comecei a querer entender o porquê que eu tô aqui nesse momento, sabe? E daí Sim, começa aquele processo de se amar, de se reconhecer, que é uma coisa que eu não fazia, então eu sofri muito com isso, sabe? sim. Com a rejeição. E aí eu comecei a querer buscar entender o porquê que eu, né, tanta rejeição. E aí eu comecei a olhar para mim, de ver que eu não me amo, que eu não tô sendo íntegro comigo, sabe? Isso, E aí começa a exatamente. estartar esse monte de processo, sabe? Normal, né? Então, por que que eu falei isso? Porque, eu não sei você, mas a gente está falando com mais de 1.000 pessoas aqui. Então, Uhum. preciso conversar com todo mundo. Então, para né, para ninguém ficar em dor, que esse é o Uhum. processo, essa é a ideia aqui. Então, quando você tá bem e tudo, essa questão de, olha, meu amparador, eu não quero fazer nada errado, funciona, porque você está sintonizado com fazer o que tem que ser feito. Agora, eu quero trabalhar com cura, com consciência, com liberdade, com amor, mas eu vivo enfiado num lugar que todo mundo só fala mal de todo mundo, eu sou a primeira a meter a boca em todo mundo, entendeu? Então não adianta falar comparador, porque não tem a ver com comparador, tem a ver com a vibração que eu estou. Uhum. Entende? Ele faz isso aqui, ó, para tirar a gente do buraco quando a gente está muito distante dessas vibrações, né? O nosso guardião, Uhum. ok? Não só o nosso orientador, porque é o nosso guardião que tira a gente lá do buraco que a gente se enfia, daquelas melecas que a gente se coloca, é ele que entra lá para tirar a gente. E é difícil É. porque a sintonia fica muito, muito complexa. Então, por isso que eu tô falando, quando você tem esse processo, quando você vai dormir, que pode ser que tenha outras pessoas que tenham também, quando a gente tem medo porque não entende, então precisa buscar o entendimento, porque daí não vai ter essa resistência, isso vai acontecer de uma maneira natural. Quando a gente é, entende, aí a gente consegue identificar o que é, o que não é, entendeu? E Uhum. quando a gente não entende, se eu deixar acontecer, pode ser de fato uma coisa. Então é preciso o quê? Ganho de consciência, é estudar, é entender como funciona o mundo astral e Uhum. espiritual, viver a minha vida de uma maneira é, que condiz com os meus valores e as minhas virtudes, não o que o outro disse, mas os meus, cada um com o seu, e aí você vai estar alinhado com o seu projeto de vida. Quando você está alinhado com o seu mental superior, você está alinhado com todos os seus amparadores. Então, Sejam eles de que jeito eles são. conforme eu for estudando, eu vou me encontrando, então, no caso, Vai né? se encontrando, vai É se porque encontrando. eu sinto que eu não sei para onde ir agora, eu não sei para qual caminho pegar, sabe? Tá? E Então, pode ser que você estude e se perceba que, nossa, que a ayahuasca foi muito bom para você e que você quer fazer com esse tipo de trabalho, mas que você vai se preocupar com esse desenvolvimento da pessoa que te busca, na orientação, e não só vamos lá ver, aham, né? Vamos lá só abrir, que entendi. foi super legal, mas também está Aham, cumprindo com a função, né? Então não tem nada errado. Tudo é por sintonia, cada um tá onde se coloca. Se foi assim, é porque assim que tinha que ser. Agora tá todo exatamente. bagunçado. Agora resolve isso aí. Eu Agora lembro que lida. quando eu tava na igreja evangélica, eu tinha uma curiosidade pela Umbanda, por essas coisas, né? Mas aí, como falavam que era errado, eu não buscava. E quando Sim, eu vim embora pra cá, eu caí justamente no meio de pessoas assim, é né? tudo é por Então, sintonia. foi porque, né, eu precisava estar ali, no caso, né? Pra Né? entender. Então, assim, acho que acalma esse coração, tudo foi acontecendo de uma maneira que tinha que ser, né? Percebe tudo isso e aí procura, continua assistindo os nossos vídeos, tem bastante coisa no YouTube. E aí, no seu caso, de verdade, quando você puder, se você sentir no seu coração, vem para as nossas turmas, né? Os nossos Ah, eu cursos vão quero te ajudar mesmo. bastante a entender, para você Aham, trabalhar como manoterapeuta ou para você compreender esses outros caminhos que também podem ser o seu caminho, né? O manoterapeuta ele tem como objetivo dar uma grande base. Tem gente que vai seguir pela nossa única linha. Tem gente que estuda várias coisas e aí consegue se entender dentro desse universo e também trazer, não para a técnica, mas para o seu saber. É infinito esse saber. E tá todo mundo aham, falando a mesma coisa de maneiras diferentes, aham. né? No fundo, não existe Eu outra quero, coisa, eu quero né? muito fazer o curso, porque para me entender, né? E aí, se Sim, eu sentir mesmo que é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso sim, porque eu que não vejo outra forma, sabe, de fazer.
Não E aí tem. você pode introduzir, por exemplo, a música, porque você trabalha Aham, com canto, então tem todo um processo. A música é vibração, é frequência, então você vai colocando as pessoas, ela coloca na emoção, enfim, aham, tudo isso que você aprendeu não está perdido. Não está. Eu dei aula para uma moça que ela foi pastora. E aí aham. ela começou, e ela sabia tudo, entendia tudo. E aí ela começou a fazer o curso, e quando eu estava lá no meio de uma coisa que eu falava, ela falava assim: agora eu entendi a passagem da Bíblia que fala isso. Ela sabia tudo, Exato, eu tô porque ela entendendo trabalhava. muita coisa. E aí ela falava: caramba, agora que eu tô entendendo o que quer dizer. Gente, foi sensacional a troca, foi Aham, linda a troca. Ela falou: ah, eu não consigo mais ser pastora porque tem coisas ali que eu não posso dizer e que a igreja não permite, até por conta da limitação de quem está ali. Cada um vai galgando o seu é, degrau e está tudo perfeito. Cada aham, religião está cumprindo com as suas funções, ajudando aquelas pessoas que ali estão, porque se tudo é por sim. sintonia, não estariam ali. Ela falou, então não é que a religião, eu agora dou um outro passo. Aí ela fez também o manoterapeuta, ela fez o curso de psicanálise e ela trabalha, é uma querida e tem um entendimento bacana. E quem ela atrai muito para os tratamentos dela? Pessoas que passam por esse tipo de dor. Porque ela entende, ela viveu aquilo, Aham, né? A família que não compreendia, ela viveu, então ela atende muitas pessoas assim. Ela é terapeuta e ela é humanoterapeuta e ela viveu essa história e é lindo. Então, tudo que ela viveu joga fora? Não, de jeito nenhum. Agrega no conhecimento, no tratamento, porque é por sintonia, aham, entendeu? É lindo, tem um entendi. monte, a gente tem um monte de gente que veio desse processo, mas dela é uma pessoa que eu lembro direitinho, porque ela falava no meio da aula, assim, falava sozinha, sabe, falava alto. Ah, agora eu entendi. Aí a gente perguntava, o que que é? O Aham. que que você falou? Né? Quando eu E vejo aí seus ela vídeos explicava também, pra é isso. gente, muito legal. Começa a cair É, um monte de que ficha, né? De legal. mensagens entre linhas que a gente não entendia, Que realmente. legal. Então entende que tudo na sua vida foi trazido de alguma maneira para o bem, para o bom, para o belo e para o justo, né? Tudo é para ser amado, acolhido e respeitado. Então receba tudo que veio, como veio, para que você perceba que isso foi trazido de certa maneira para o seu desenvolvimento. E se não cai uma Aham, folha da árvore, se Deus não quiser, não teria sido dessa maneira. Até as coisas que aparentemente parecem ruins, na verdade, elas são ruins porque a gente não sabe lidar. E porque as pessoas também não sabem, né? Então, acredito que o processo de você ser homossexual com a sua família evangélica deve ser super complicado, mas porque eles também não sabem, né? Também tem dificuldade de lidar, também, enfim. Mas acontece para você se aceitar, se amar do jeito que é, e vamos entender que, assim, se a gente conseguir olhar para esse processo da homossexualidade no sentido de que, assim, gente, a gente ama as pessoas pelo coração, né? Então, é daqui para baixo que a gente chama? Não consigo. Daqui para baixo ou daqui para cima? Né? Então, a gente é, ama pelo coração e não, né, a gente precisa conseguir olhar para isso. Mas eu entendo que existem as dificuldades, existem as limitações de cada um e tudo está certo do jeito que está. Cada um vai causar a seu processo evolutivo, né? E aham. tudo está caminhando para isso. Pelo menos hoje se fala disso, né? Mas E antes era um tabu mais absurdo do que já foi. o que aquece meu coração é saber que eu tomei uma decisão certa quando eu vim embora, sabe? Porque É, hoje a relação melhorou muito. Então claro, eles, então deu assim, acho que eles conseguiram entender melhor, sabe? que Isso é bom. E bom. aí pode ser que distante, eles também sintam a falta e também não tenham que lidar, às vezes, na cidade, com aquela com a dificuldade Exato. que para eles é É porque, difícil. O que é que vai porque fazer? eu entendi que, né, o sistema que eles seguem, né, dentro da religião é o sistema que eles entendem. Eu não entendo mais daquela forma. E não tá tudo bem, Sim. sabe? E em É, vez de você ficar lá tentando fazer eles e a igreja e a comunidade engolir goela abaixo, você exato, optou por uma coisa que gera mais tranquilidade, mais paz, e aí eles também conseguiram viver isso. Então você foi ver a sua exatamente. história e não impor a sua verdade. É, Viver a exatamente. sua verdade do seu jeito, de uma maneira melhor e mais leve para todos. E aí não tem como dar errado, né? Fica mais fácil. Que legal.
Ah, Muito que bom bom, falar com gratidão, você. Andressa. Foi um tema muito legal, que eu sei que é bastante gente, mas a gente precisa achar. O universo traz as coisas na hora certa, então Nossa, eu tinha nem que ser agora. esperava. Eu sentei aqui para tomar um café e, meu Deus, e eu vejo todo dia, né? Assim, todo dia. Eu Que falei, se for bom. para ser hoje, vai ser. E Que foi. bom. Então tá bom, querido. Gratidão. Obrigada, viu? Boa sorte aí na sua Muito trajetória. obrigado. Até mais. Tchau, Beijo, tchau. Alex. Tchau, tchau. Beijo.